igreja com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite e estamos reunidos no nome do Senhor nosso Deus para adorá-lo nesta praça, nesta avenida, e nós queremos fazer algumas considerações. A princípio, queremos agradecer ao nosso Deus, em primeiro lugar, a rica oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui, mas também agradecer ao nosso pastor presidente, a quem nós estamos aqui autorizados para estar, e também ao nosso amigo, companheiro, o pastor Dionísio, que é o pastor aqui da igreja, o qual representa o nosso pastor presidente nesta filial, também revendo o pastor Evandro, nosso amigo, também Arthur, e o nosso irmão que acompanha o pastor, também o presbítero irmão Edilson, a quem também temos uma grande estima e o conhecemos junto com a sua família, seu pai, seus irmãos e todos aqueles que fazem parte da família do presbítero Edilson, são nossos amigos também, e nós louvamos a Deus por rever este servo de Deus, a quem temos uma alegria de sempre revê-lo, e a sua esposa, a irmã Elaine, seus filhos, sua filha, que é missionária ali em Portugal, junto com o missionário Samek. Estivemos ali na Europa juntos, e foi dias de renovação espiritual. Ali nós louvamos a Deus por rever o presbítero Edilson aqui. Os demais presbíteros, que aqui estão, obreiros do Senhor, que estão nesta noite, e está com o meu amigo pastor Dionísio, é uma alegria, irmã Sandra, Gabi, e esta igreja, quem amamos também, e temos uma afinidade maior, quando Deus trouxe o pastor Dionísio para cá, para junto de nós, e nós louvamos a Deus em rever e poder estar aqui com a igreja. Quantos dizem amém? Rever os cantores, nossos irmãos, tanto a nossa irmã Miriam como nosso irmão Davi, nós temos uma grande consideração a eles, também nosso amigo, Deus abençoe por estar aqui conosco de longas datas, aleluia, desde Ribeirão, e nos conhecemos, e hoje estão aqui também para adorar a Deus. Eu gostaria de rogar as orações da igreja e pedir a Deus que o Senhor nos ajude para que possamos ministrar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 1. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, gostaria de trazer uma palavra bíblica, porém, esta noite me dirigi a todos aqueles que estão presentes nesse trabalho e trazer o tema esperança em tempo de maldição. Malaquias foi chamado para profetizar em um dos momentos mais dramáticos e atribulados da história do povo de Deus. A Bíblia nos mostra que os judeus haviam retornado do exílio babilônico, ou do exílio babilônico, e enfrentavam as mais amargas e duras provações em seus dias. Em consequência de seus sofrimentos, começaram a duvidar do amor de Deus e questionar a sua justiça,
Não bastasse tamanho cetismo, portavam-se relaxadamente quanto ao culto divino, davam-se às iniquidades, entregavam-se à opressão, já não ligavam ou não davam importância às virtudes domésticas, como principalmente ao casamento. Para combater tais pecados, Deus comissiona o profeta Malaquias para os alertar. Malaquias era um judeu devoto de Judá pós-exílica, contemporâneo de Esdras, também de Neemias, de Zacarias e também de Ageu. Os rabinos consideravam o livro de Malaquias como o selo dos profetas. Malaquias fora considerado o anjo, já que existe exiguidade de dados biográficos a seu respeito. A forma hebraica do seu nome é Malaque, que significa meu mensageiro, e a Septuaginta ela traduz por ângelo. Sou mensageiro, o seu mensageiro, seu anjo. O livro de Malaquias é o 39º livro da Bíblia. Tem apenas 4 capítulos, 55 versículos, 1783 palavras, 27 perguntas. Malaquias menciona 32 classes de pecados praticados pelo homem em seus escritos. A palavra de Deus nos mostra que no livro de Malaquias existem 5 mandamentos, 30 predições, e é mencionado 20 vezes o título Senhor dos Exércitos. No livro de Malaquias é mencionado, ou são mencionados 4 tipos de mensagem: mensagem de juízo, mensagem repreensiva, mensagem de esperança e mensagem de amor. O livro não menciona diretamente o reinado ou o tempo em que Malaquias exerceu o seu ministério. Também não informa o nome de seu pai, nem o seu local ou local de nascimento. Isso é observável também nos livros de Obadias, de Abacuque. Não obstante, há evidências internas que permitem identificar o contexto político, religioso, social do livro em apreço. O conteúdo do livro indica que o templo já havia sido reedificado. Portanto, isso aconteceu nos dias de Esdras. Os sacrifícios e as festas achavam-se plenamente restauradas, pois a palavra de Deus nos mostra isso. Mas uma apostasia subsequente estava em evidência nos dias deste homem de Deus, e o ambiente espiritual e a negligência é mencionado por Malaquias dentro deste contexto. Assemelhava-se à situação que Neemias encontrara em Judá depois de ter voltado à Pérsia para servir como governador em Jerusalém. A palavra de Deus nos mostra que haviam características que parecem muito com o tempo que nós estamos vivendo. Deus levantou o mensageiro em um tempo de trevas espirituais nos dias do seu povo. Deus levantou este homem para denunciar uma série de iniquidades cometidas por seus conterrâneos, com o objetivo de levá-los a uma vida de excelência espiritual. Nós aqui podemos mencionar as características daquela geração. Em primeiro lugar, o povo estava duvidando do amor de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que as autoridades religiosas estavam desonrando ao Senhor nosso Deus. Os líderes, eles estavam cansados de Deus.
Nós podemos ver em quarto lugar que Deus estava a ponto de amaldiçoar as suas bênçãos. Em quinto lugar, as pessoas de forma geral agiam com deslealdade. Em sétimo lugar, podemos citar que princípios morais, como o casamento indissolúvel, estavam sendo quebrados. Nós podemos citar ainda em oitavo lugar que Deus estava enfadado das práticas do seu próprio povo. E nós podemos ainda mencionar que o povo estava roubando a Deus. Nós podemos ver de que os dias de Malaquias se pareciam muito com os dias que nós estamos vivendo sobre a terra. Há uma dúvida muito grande do amor e até mesmo da existência de Deus nos dias que estamos vivendo. As autoridades religiosas da nossa nação estão também despencando em uma vida espiritual pobre e miserável diante de Deus. Líderes que nos espelhávamos, nós podemos ver de que estão cansados de Deus, e Deus tem olhado para a terra de uma forma de juízo sobre ela, porque as bênçãos das nações e do mundo estão sendo amaldiçoadas por Deus. A terra está ferida, conforme a palavra de Deus. Deus disse a Salomão que se o seu povo, que se chamava pelo seu nome, se humilhasse, orasse, buscasse a sua face, então ele ouviria a oração do seu povo, perdoaria os seus pecados e ainda sararia a sua terra. Estamos vivendo momentos difíceis sobre a terra. Claro que nós podemos também fazer uma conjunção com as coisas ou com os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quantas enfermidades têm surgido sobre a terra, como nós estamos vendo a terra sendo ferida. As pessoas de forma geral estão agindo com deslealdade. Quanta corrupção no mundo que nós estamos vivendo, principalmente na nossa nação. Deus tem visto tudo isso, porque princípios morais estão sendo quebrados, a ética está sendo jogada há muito tempo na lata do lixo, o casamento já não é mais importante para essa sociedade. Nós estamos vendo que princípios estão sendo quebrados, e eu gostaria nesta noite de fazer um alerta, principalmente para nós, o povo de Deus. Não podemos estar enfadados de Deus, nem Deus está enfadado de nós. O povo estava roubando a Deus, e eles perguntam ao Senhor em Malaquias capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 11: em quem temos roubado o Senhor? E o Senhor responde, aleluia, ao povo de forma que eles entendessem. Meus irmãos, o Antigo Testamento, no capítulo de número 4, versículo de número 6, assim como esta palavra terrível, maldição, o Antigo Testamento termina. De um ponto de vista, este final é infeliz, porque mancha a última página do Antigo Testamento, que é uma grande coleção de escritos espirituais. Meus amados irmãos, nós podemos dizer que o profeta podia ter acabado seu livro de uma maneira mais elegante. De outro ponto de vista, o término é apropriado, porque em última análise a lei trouxe uma maldição para a humanidade, fazendo uma exigência
que os homens não podiam efetuar. Diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, do versículo 10 e o versículo 11: maldito todo aquele que não permanecesse em todas as causas escritas no livro da lei para praticá-las. Me é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A palavra de Deus, ela nos diz que Malaquias, ele encerra os seus escritos, e principalmente nas Bíblias mais antigas, que eu tenho algumas delas, há uma página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Existe uma revelação, principalmente pelos estudiosos da Bíblia Sagrada, que dizem que aquela página em branco significa 400 anos de silêncio de Deus sobre a terra. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento e fecha o seu livro com ameaça de maldição para os seus leitores. O período intertestamentário ou interbíblico, para uma melhor compreensão, trata-se do período que se estendeu por 400 anos entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, conhecido também como período negro e ainda como o silêncio profético. Durante este período, a promessa do Messias já havia sido profetizada, porém não concretizada. Agora todos pelo Senhor que fala em seu nome. Ao observarmos o mundo nesse período, podemos notar transformações significativas quanto às civilizações que se levantaram para exercer o seu domínio, sem falar ainda na vida do povo de Deus, que aguardava o advento do Messias com o propósito de restaurar Israel, que viveram sob o domínio da Pérsia, da Grécia e de Roma. Mas Malaquias profetizou que Deus levantaria um mensageiro que traria uma palavra de esperança. Até agora ministrei sobre o quadro escuro e negro de Israel. Palavra maldição. Malaquias termina o seu livro, mas respondendo à incredulidade do povo, Malaquias enfatiza a certeza da vinda do Messias. Antes, porém, que ele chegasse, ele enviaria um mensageiro para preparar-lhes o caminho. Bendito seja Deus. A palavra precursor na língua portuguesa significa o que está adiante de, que aparece de maneira antecipada. O profeta messiânico Isaías anunciou a chegada deste anjo como uma voz que surgiria no deserto da Judeia, pregando e anunciando. Diz Isaías no capítulo 40, versículo 1: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama
que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o hálito ou o sopro do Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de Deus subsiste eternamente. Glória a Deus. Deus estava dizendo: minha palavra vai se cumprir. Minha palavra vai ser executada. Ainda que Malaquias profetiza dizendo que haverá maldição sobre a terra, mas Deus estava dizendo: há uma esperança na profecia bíblica, há uma esperança. O Novo Testamento, conforme a palavra de Deus, chama este homem que nós temos conhecido pela palavra como João Batista, quando seu pai, o homem de Deus chamado Zacarias, e a sua mãe chamada Isabel, foi cheio do Espírito Santo, e a mão de Deus era sobre ele, e conforme o evangelista Lucas, ele habitou no deserto, Lucas capítulo 1, versículo 80, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até ao dia que havia de mostrar-se a Israel. O Novo Testamento o chama de profeta do Altíssimo. Lucas 1,76 diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. E ele apareceu no deserto da Judeia, vestido de pele de camelo, queimado pelo sol da justiça, cinto amarrado pelos lombos e alimentando-se de mel silvestre. Sua mensagem era de arrependimento, sua mensagem era atraente, sua mensagem não era uma mensagem leve, era uma mensagem dura, era uma mensagem pesada, porém uma mensagem convincente, transformadora. E foi comparado ao profeta Elias pela ousadia que estava sobre ele. Deus estava dizendo: eu usei Malaquias para denunciar o pecado, mas eu usei Malaquias para dizer a vocês que eu estou chegando com o meu precursor sobre a terra. João chegou, ele era o anjo precursor que se tornara o arauto do Senhor antes da vinda do Messias, pois a promessa era de que o anjo do concerto viria para que Deus não ferisse a terra com maldição. A profecia se cumpre. Mateus capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, ele estava falando dele: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aparece o anjo do concerto trazendo esperança. Somente aqui em toda a Bíblia encontramos essa expressão que torna claro que o Messias cumprirá os antigos pactos de Israel, acrescentando um novo pacto. O mensageiro identificado aqui como o Senhor só pode ser o Filho de Deus que se encarnou. O profeta Malaquias havia profetizado um lado brilhante do panorama profético dos seus dias.
Nós podemos ver que da aparição de um reformador espiritual ante a vinda do Senhor, da chegada do anjo do concerto, conforme a palavra de Deus, Malaquias 3, de 1 a 4. A Bíblia fala do derramamento de uma grande bênção, capítulo 3, versículo 10 ao versículo de número 12. Dos santos ao converter-se em tesouro especial para Deus, Malaquias 3, 16 e 18. Do amanhecer de um novo dia, no qual a justiça triunfaria, capítulo 4, versículo 2 e o versículo de número 3. A profecia se cumpre, o silêncio profético é rompido. Deus estava rompendo o silêncio profético. Ninguém, nem mesmo Satanás com toda a sua hoste infernal pode silenciar o Deus que fala nesta terra. Deus diz, no Salmo 24, minha é a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos que habitam sobre ela. Meus amados irmãos, Deus cumpriu a palavra, Deus trouxe João como precursor, mas faltava aquele que era o verdadeiro ser que mudaria a história de maldição da humanidade em uma história de bênção e de vitória. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele aparece junto às águas do Rio Jordão, diante do seu precursor. Mateus capítulo 3, versículo 13, versículo 17. Primeiro encontro, fisicamente, entre o precursor e o Senhor ou o Messias. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesta noite nós estamos aqui para anunciar que há esperança para o homem. As trevas cobriram a terra de Zebulon estava em trevas, mas a luz raiou, sobre as trevas. João apresenta o anjo do concerto, e ele chama ele de o Verbo humanizado, ele chama ele de o Deus, ele chama ele de o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas, a verdadeira vida, a luz dos homens, o homem cheio da glória e da graça e também da verdade. Ele é chamado de o Filho unigênito de Deus, ele é chamado de um Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é
chamado de o batizador com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o transformador da água para o vinho. Ele é o purificador da casa de Deus. Ele é o regenerador do pecador. Ele é o grande presente de Deus para nós. Ele é o advogado dos pecadores. Ele é aquele que vem de cima. Ele é a fonte das águas vivas. Ele é o operador de milagres. Ele é o multiplicador, o que tem autoridade sobre a natureza. Ele é o pão da vida. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o perdoador de pecados. Ele é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. E quem ainda estiver morto, ele ressuscita. Ele é o que deve ser adorado. Ele é o rei de Israel. Ele é o servo que lava os pés dos discípulos. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o sumo sacerdote que intercede pelo povo. Ele é o doador da glória de Deus. Ele é o salvador do mundo. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o restaurador da vida. Quem está adorando a Ele aqui nesta noite, levante a sua mão. Aleluia. Eu sei que estou numa guerra contra o inimigo, mas esse ambiente é dele. Esta rua pertence a Ele. Esta cidade é dele. A cidade de onde você veio é dele. Você é dele. Aleluia. O anjo que Malaquias falava um dia chegou no templo, porque Malaquias profetizou: ele virá e vocês verão ele dentro do templo. Em Lucas capítulo 2, versículo 21 ao versículo 32, que estava um profeta de Deus chamado Simeão dentro do templo, com uma mulher que profetizava, chamada Ana. Um casal que não eram casados, mas era um homem e uma mulher que eram temente a Deus e que provavelmente ouviram a palavra que Malaquias havia profetizado. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, estou lendo Lucas capítulo 2, versículo 21 e o versículo de número 32 ao 32, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Abre aspas, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Fecha parênteses. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par, aleluia, de pássaros ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procedessem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos,
E eu gostaria nesta noite de proclamar, pois acredito que esta palavra chegará a outras nações. Ele veio não só para salvar canhotinho em peso, ele veio para salvar as nações, as nações, as nações, as tribos, todas as línguas. Ele é o Salvador do mundo. Meus olhos já viram a tua salvação. Qual, pastor, qual a missão deste homem chamado Jesus? A Bíblia diz, e ela revela nas suas páginas afogueadas, páginas santas. A Bíblia nos mostra que este homem veio à terra para cumprir as profecias bíblicas do Antigo Testamento. Ele veio transformar, escutem, a maldição em bênção. Jesus está dizendo esta noite pela sua palavra, e eu queria que vocês levantassem a mão para receber essa profecia. O Senhor diz nesta noite: meu filho chamado Jesus está quebrando toda maldição aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Maldição que vem da boca de alguém, maldição que vem da boca do teu familiar, maldição que vem da boca de Satanás imunda, mas nesta noite ele veio transformar a maldição em bênção. E disse um homem lá no Antigo Testamento chamado Balaão: eu não posso amaldiçoar quem ele abençoou. Não existe encantamento, não existe nada que possa te atingir. Seja quebrado esta noite correntes, seja desfeito maldições, seja desfeito aqui nesta noite bruxaria, seja desfeito nesta noite na autoridade do Deus que está falando na minha boca aqui em Canhotinho nesta noite. A maldição não vai te alcançar, a bênção já está batendo a porta do teu coração, está dizendo: Deus mandou eu vim aqui nesta noite, neste culto, abençoar a tua vida. Olha a mão de Deus na tua cabeça aí nesta noite. Sente uma coisa diferente, sente algo especial. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou te abençoando, eu estou te abençoando, eu estou repreendendo o mal que alguém deseja, eu estou repreendendo a morte que alguém desejou antes do final do ano. Laço de morte, seja desfeito agora. Maldição do inferno, seja desfeita agora. Demônios do inferno, sejam destruídos pelo poder, porque quem está aqui é o perturbador do inferno. Aleluia! Jesus é o perturbador do inferno, porque quando Jesus chegou lá na terra de Gadara, o homem que estava endemoniado foi usado pela legião de demônios, que disse assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Aleluia! Jesus é o atormentador de demônios, porque ele tem autoridade para desfazer a maldição em bênção. Recebe bênção, recebe bênção, recebe bênção. Cidade de Canhotinho, seja abençoada nesta noite. Deus está colocando bênção na palma da tua mão. Pastores, obreiros, recebe bênção nesta noite na palma da mão. Estende para esse povo aqui. Tem bênção descendo. O céu está se abrindo esta noite. Ele veio mudar a história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo, a história foi marcada por Ele. O
foi marcada por Malaquias. Malaquias era apenas um mensageiro. Não foi marcada por João. A história não diz antes de João e depois de João. A Bíblia não diz isso antes de Malaquias e depois de Malaquias. Mas a nossa história, ela é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum homem tem essa glória, nenhum anjo de Deus tem essa glória. Não, antes de Gabriel e depois de Gabriel. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo é o centro. Ele veio desfazer as obras do diabo. Veio desfazer as obras do diabo. Jesus, abre essa boca. Jesus, aleluia. Jesus de Nazaré está aqui nesta noite dizendo: eu estou desfazendo obras malignas, eu estou desfazendo. Ele liberta, ele tira da cachaça, ele tira da maconha, ele tira da cocaína, ele tira do álcool, ele tira do adultério, ele tira da prostituição, ele arranca a mentira da boca do homem, ele tira o espírito de homicídio de dentro do homem e coloca nele nova vida, esperança, gozo, certeza de salvação. Ele arranca de lá e traz para cá, ele leva daqui para lá, ele trabalha de maneira especial. Ele veio fazer nascer o sol da justiça. Aleluia. Olha o sol raiando, olha o sol tirando as nuvens da frente. Recebe porta aberta em praça pública. Recebe nesta noite um novo alvorecer. Recebe nesta noite. Viesse buscar aqui algo de Deus. Disseste quando saísse de casa: fale comigo, a luta é grande, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: eu faço o sol nascer na tua terra, eu faço o sol brilhar no teu caminho. Quem pode embaraçar a tua estrada? Quem pode embaraçar o teu caminho? Eu ilumino a tua estrada, tu anda de noite e não se perde. Eu te levo para o deserto e o deserto abre portas para você passar. Eu faço, eu liberto, eu não deixo você se perder. Alguém até já botou você dentro de uma situação que você disse: como vou sair? Mas veja, se a porta não se abriu, Satanás tem tentado embaraçar a tua estrada, tem tentado colocar demônio de todo lado, mas esta noite Jeová está me dizendo e dizendo a esta igreja: eu vou fazer o sol da justiça nascer, as trevas vão desaparecer, vão ser dissipadas. Eu vim trazer cura para a terra, eu vim manifestar salvação para todos os homens, e eu vim converter corações endurecidos, corações pedrificados, corações de ferro. Quantos corações de ferro, quantos corações endurecidos. Mas esta noite o Filho de Deus está dizendo: eu vim converter corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu vim fazer desfazer a inimizade. Inimizade dentro da tua casa, inimizade com o teu pai, inimizade com a tua mãe, inimizade com os teus filhos. Hoje é dia, Deus está desfazendo a parede da inimizade aqui. Aleluia, aleluia. A parede da inimizade entre o homem e Deus foi desfeita pelo Filho de Deus. Não somos
mais inimigos de Deus, porque o Senhor desfez a parede da inimizade. A Bíblia diz que o sol é a fonte de luz, é a fonte de vida, de calor da terra. Sem ele não há vida na terra. Esta foi a última profecia do Velho Testamento a respeito da vinda do Filho de Deus, o Messias. Quando Jesus veio, Mateus testificou, em Mateus capítulo 4, versículo de número 16. Cadê o tecladista para me ajudar? Malaquias havia profetizado que o sol da justiça nasceria. Mateus 4,16. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na região da sombra da morte, a luz raiou. Jesus é o sol da justiça. A terra não foi ferida com a maldição. A terra não foi ferida com a maldição, porque Jesus veio cumprir aquilo que Malaquias havia profetizado. O Novo Testamento não termina com maldição, termina com a graça. Aleluia! Maldição lá atrás, graça no Novo Testamento. E Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não sei se você está com um sentimento de rejeição, ou se você pensa até mesmo como muitos estão fazendo hoje, tirando as suas próprias vidas, que tem sido um presente de Deus para o homem, mas eles não encontram solução nesta terra. Muitos batem portas, mas batem portas erradas. Mas nesta noite eu venho como ministro do Novo Testamento, autorizado por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Mas poderia ser outro ministro aqui, outro profeta de Deus, para dizer a você que hoje Deus está te dando uma oportunidade para mudar essa história, e dizendo a você: eu não tenho maldição para você, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho algo novo para a sua vida. E hoje é uma noite memorável, na última cruzada do ano de 2025. Estamos próximos aos últimos dias do ano, mas hoje é um dia memorável e Deus está dizendo: chegou a tua hora, chegou a tua vez. Onde está a primeira pessoa que se entrega ao Deus da esperança e não ao Deus da maldição? Se Malaquias estivesse vivo ainda sobre a terra, ele viria que Deus não feriu a terra com maldição, que os anos passaram, mas que a palavra dele, ou a palavra de Deus na boca dele, se cumpriu com a chegada do homem que mudou a história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus.
que está aqui nessa noite, te dando a oportunidade para receber salvação. Traga essa pessoa que está aí do seu lado para receber Jesus como Salvador nesta última cruzada. Hoje é noite de libertação e a igreja está intercedendo. A igreja está buscando a Deus pela sua vida nesta noite. Seja liberto esta noite enquanto há tempo. Disse Amós: e vagabundos correrão de uma parte para outra, procurando quem anuncia a palavra de Deus, e não a encontrarão. Chegará um dia de escassez sobre a terra, mas hoje é um dia chamado Dia da Graça, Dia da Libertação. Venha esta noite em nome de Jesus receber salvação. Venha agora, receba salvação agora. Venha, se levante. Traga esta pessoa aí, onde estão os missionários de Deus, para buscar as almas que esta noite estão ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Até parece que o mundo não tem mais jeito, até parece que Deus esqueceu a terra, mas Deus não esqueceu. Deus está lembrado principalmente do seu povo que habita nesta terra, nesta cidade, e ainda lhe busca em espírito e em verdade. A terra, ela não foi ferida, porque o sol nasceu. O sol chamado Jesus nasceu sobre a terra, e Ele está te convidando esta noite. Não dê as costas para Jesus nesta noite. Diga a Ele: eu quero o Senhor para a minha vida, eu quero o Senhor para a minha família, eu quero mudança de comportamento, eu quero uma nova vida em Deus. E a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aonde está, em nome de Jesus, a primeira pessoa aqui? Porque há muitos ouvintes da palavra de Deus. Jesus está aqui para salvar. Aleluia. Onde estão os salvos? Levante a mão, os salvos em Jesus. Aonde está? Você não pode levantar sua mão, porque você não está salvo. E a Bíblia garante que há salvação. A Bíblia diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tem salvação nesta noite em Jesus, tem salvação em Cristo, tem salvação para a humanidade que precisa de Cristo, e não se pode encontrar salvação em nenhum outro, pois foi a leitura da palavra de Deus oficial nesta noite. Em nenhum outro nome a salvação, somente em Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde está a primeira pessoa? Em nome do Senhor, em nome de Jesus, toda obra seja desfeita, e o Senhor venha salvar, venha libertar a tua alma e transformar você em um novo homem, em uma nova criatura. O pastor com certeza reforçará esse convite nesta noite, em nome de Jesus.